sexto ano. Vamos às correções da página 9? Então, vamos lá. Questão 7. Vitor e Rafaela têm cada um uma coleção de miniaturas de carros. Letra A. Contorne 2/3 da coleção de cada um. Então, primeiro, vamos descobrir quantos carrinhos que o Vitor tem. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai contar quantos carrinhos que o Vitor tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem 9 carrinhos. Nós precisamos calcular 2/3 de 9. Então, o que nós vamos fazer? 9 dividido por 3, que vai dar 3, e 2 vezes o 3, que vai dar... Já coloquei a resposta. 2 vezes o 3, né? Aqui, então, é o 3, que vai dar 6. 2 vezes o 3, 6, tá? Então, o que nós fazemos aqui? A gente pega a quantidade de carrinhos que o Vitor tem, dividimos em 3 partes e o resultado nós multiplicamos por 2, tá? Nós também podíamos ter feito o seguinte, ó, 2/3 de 9. Nós poderíamos ter feito 2 vezes o 9, que é igual a 18, e depois pegar o 18 e dividir por 3. 18 dividido por 3, 6. Então, eu vou na coleção do Vitor e vou circular, vou envolver 6 carrinhos. Agora, vamos para a coleção de Rafaela. Então, a gente vai descobrir quantos carrinhos primeiro Rafaela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a Rafaela tem 6 carrinhos. Nós vamos calcular 2/3 de 6. E aí, a gente faz 6 dividido por 3, o resultado vezes o 2. 6 dividido por 3 é igual a 2, e 2 vezes o 2 é igual a 4. Ou poderíamos ainda ter feito o seguinte: 2 vezes o 6, que é igual a 12, 12 dividido por 3, que é igual a 4. Aí a gente vai separar 4 carrinhos aqui na coleção de Rafaela. Letra B. É possível separar metade de cada coleção? Explique sua resposta. Então, olha, se eu fosse calcular 1/2 de 9, metade de 9 seria 4,5. Aqui não seria possível, né? Eu não posso pegar 4 carrinhos mais a metade do outro carrinho, porque o carrinho vai ficar sem função, né? Se eu cortar a metade. Então, a gente vai dizer, não é possível, pois 9 não é divisível por 2. Ou porque 9 não é par, tá? Ou porque ao realizar a divisão, a conta não vai ser exata, tá ok? Vamos agora para a questão 8. O gráfico a seguir contém o resultado de uma pesquisa realizada com 672 estudantes. Então, ó, já vou marcar esse número aqui. Sobre preferência de leitura. Cada entrevistado escolheu apenas uma das opções. Então, aqui nós temos um gráfico de setor, tá? O nome do gráfico é O que você prefere ler? E esse gráfico ele é dividido em partes, né? Em partes diferentes, e cada parte foi colorida, né? Foi feita uma legenda com a cor e o que essa cor indicava. Então, ó, na letra A pergunta é a seguinte: qual é a preferência dos entrevistados? Então, só olhando para o gráfico, a gente já percebe que a cor roxa, né, a cor lilás, é a que ocupa a maior parte do círculo. Então, a preferência é livros, tá? A preferência é ler livros. Questão B.
Sabendo que a metade dos entrevistados optou por livros e que 1/4 do total optou por blog, qual é o número de estudantes que preferem cada um desses gêneros? Então, nós precisamos descobrir quantos estudantes preferem livros, tá? E quantos estudantes preferem blogs. E aí, por isso que a quantidade de pessoas entrevistadas eu marquei aqui, ó. Metade dos entrevistados gostam de livros, então eu vou fazer a metade de 672. Metade, você pegar um número e dividir por 2. E aí a gente realiza essa conta, tá? Muita atenção, ó. 6 dá para dividir por 2? Sim. 6 está na tabuada do 2? Sim. Quantas vezes que o 2 cabe no 6? 3. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6 não faltam nada. Abaixo o próximo número, que é o 7. 7 é divisível por 2? Não, o 7 não. Mas o número menor, mais próximo do 7 é o 6, que novamente vai ser 7 dividido por 2 vai dar 3. 2 vezes 3, 6. Para chegar a 7 falta 1. Abaixo o próximo número, formou 12. 12 é múltiplo de 2, então dá para dividir. 2 vezes 6, 12, para chegar a 12 não faltam nada. Então, aqui a gente descobriu que 366 pessoas gostam de ler livros, tá? Gostam de ler livros. E agora a gente precisa descobrir quantos gostam do blog. 1/4 de 672. Né, 1/4 é a metade da metade, ó. Se eu vier aqui e dividir aqui no meio, eu vou ter 1/4 e 1/4. Então, o quarto é a metade. Eu posso pegar o 336 e dividir por 2, ou eu posso pegar todos os entrevistados e dividir, ó, por 4, que o denominador é 4. E aí eu faço a conta. 672 dividido por 4. 6 é múltiplo de 4? Não. Qual é o menor mais próximo do 6? É o próprio 4. Então, cabe uma vez. 4 vezes 1, 4. Para chegar no 6, faltam 2. Abaixo 7. 27 é múltiplo de 4? Não. 27 não é múltiplo de 4. O menor mais próximo é o 24. Quando eu faço 4 vezes 6, eu acho 24. 4 vezes 6, 24. Para chegar a 27, faltam 3. Abaixo o próximo número, que é 32. 32 é múltiplo de 4? Sim. 32 é múltiplo porque 4 vezes 8, 32. Para chegar a 32 não faltam nada. Então, são 168 pessoas que gostam de blogs, tá? Assim a gente respondeu a letra B. Letra C. Quantos entrevistaram optaram por histórias em quadrinhos, sabendo que foi o mesmo números que preferem revistas? Então, aqui, ó, histórias em quadrinhos está aqui e revistas estão aqui nessas duas cores. E aí, observando, a gente vê que o desenho né, o tamanho da fatia aqui do setor é o mesmo. E se eu continuar dividindo, olha, se eu puxar aqui, eu vou ter o mesmo tamanho. E aí eu vou contar, ó, quantos pedacinhos foram divididos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada pedacinho aqui, ó, a revista e a história em quadrinho representa 1/8. 1/8 de 672. A gente vai pegar os 672 e dividir por 8. 67 é múltiplo de 8? Não, mas tem o 64, que é 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, para chegar a 67, faltam 3. Abaixo o próximo número, que é o 2. 32 é múltiplo de 8, que dá 4. 8 vezes 4, 32. Para chegar a 32, não faltam nada. Então, 84 pessoas gostam de histórias em quadrinhos, tá? E 84 pessoas gostam de ler revistas. Ok?
Então, assim, a gente finaliza a questão 8. Questão 9. Uma piscina está com 4/5 de sua capacidade total preenchida com água, o que corresponde a 2.700 litros. Qual a capacidade total dessa piscina? Então, vamos entender o problema. Eu tenho uma piscina, tá? Essa piscina não está cheia, ela está com 4/5. Então, eu tenho 4/5 da piscina preenchida. 2, 3, 4. A gente vai ter água até essa parte aqui, ó. E essa última parte está vazia. Então, nós temos 4/5 preenchidos. O que significa? Ó, que a piscina foi dividida em 5 partes e que tem 4 partes completas com água. Essas 4 partes, elas equivalem em litros a 2.700 litros. Como que eu sei disso? Ó, 2.700 porque apareceu a palavra corresponder. Então, significa que 4/5 é igual, tá? A 2.700. Corresponde, significa igual. Ó, vou colocar aqui, ó, corresponde. Vocês podem até anotar aí. Toda vez que eu for ler um problema e eu observar que aparece a palavrinha corresponde, está dizendo que a fração é igual ao número que foi nos dado. Se 4/5 já correspondem a 2/7, significa que aqui, ó, nessa parte que está pintada, já tem 2.700 litros, tá? Já tem 2.700. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso descobrir esse 1/5 aqui que falta, né? Então, eu vou pegar 2.700 e vou dividir por 4. Ó, nesse caso, como apareceu a palavra corresponde, eu vou dividir por 4, porque eu já sei que 2.700 está aqui, ó, nessas 4 partes. Então, muita atenção, porque isso aqui é diferente, tá? Disso aqui, ó. Aqui é 4/5 de 2.700. E aqui em cima disse que 4/5 corresponde a 2.700. Então, essa é a diferença. Por isso que eu vou dividir por 4. Porque os litros já estão aqui, ó. Então, vamos lá. 27 dividido por 4. 27 não é múltiplo de 4, mas 24 é. Que dá 6 vezes. 6 vezes 4, 24. Para chegar a 27, faltam 3. Abaixo 0. 30 não é múltiplo de 4, mas nós temos o 28, que é 7 vezes. 4 vezes 7, 28. Para chegar no 30, faltam 2. Abaixo o próximo número, que é 20, que é 0, formando 20. 20 é múltiplo de 4, então dá 5. 4 vezes 5, 20. Para chegar a 20, não falta nada. Ok? Então, o que a gente descobriu fazendo esta conta? A gente descobriu, ó, vou fazer outro desenho da piscina, que em cada parte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? A piscina tem 5 partes. Como que eu sei? Porque eu observei a fração dada. 4/5 me mostrou que a piscina tem 5 partes. Então, até aqui, ó, cada pedacinho vale 675. 675, 675 e assim até terminar as partes. Então, dentro da piscina, cabem 5 grupos de 675 litros. Eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37, vão 3. 5 vezes 6, 30, com mais 3, 33. Então, a capacidade total da piscina, tá? A capacidade total é de 3.375 litros. Nós também poderíamos ter feito 2.700 mais aquele pedacinho que falta, ó, que é 675. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. 6 mais 7, 13. Vai 1. 2 mais 1, 3. Ó, o resultado é o mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Nesse problema, é importante gravar
essa questão. Quando eu digo que corresponde, eu estou dizendo que é igual, que equivale. Vamos agora para a questão 10. Uma casa de shows com capacidade para 2.400 pessoas está dividida em 4 setores, conforme é possível observar nesta figura. Então, uma casa de shows cabe em 2.700, 2.400 pessoas. E ela foi dividida em 4 setores. O primeiro setor, que é bem pertinho do palco, tá? O segundo setor, que fica ali no meio. O terceiro e o quarto setor ficam nos cantos. Então, quem fica no primeiro setor, a pessoa tem uma visão privilegiada do palco. Quem fica no segundo, né, já vê um pouco menos, mas ainda é privilegiado. E as pessoas que ficam no canto têm um ângulo de visão do show um pouco diferente, tá? Então, o primeiro setor acomoda metade da capacidade total da casa. Então, no primeiro setor, dá para ficar metade da capacidade. A capacidade é de 2.400. Metade de 2.400 é 1.200, né? Então, no primeiro setor podem ficar 1.200 pessoas. O segundo setor acomoda metade das pessoas do primeiro setor. Então, no segundo setor vai acomodar metade de 1.200, tá? Metade de 1.200 é igual a 600. E o terceiro e o quarto setores, que são iguais, né, tem o mesmo tamanho, acomodam a mesma quantidade de pessoas, mas a gente ainda não sabe. Com base nessas informações, responda as questões. Qual a quantidade máxima de pessoas em cada setor? Então, no primeiro setor podem ficar 1.200, no segundo setor podem ficar 600 pessoas. Agora a gente precisa descobrir quantas pessoas ficariam no terceiro e no quarto setor. Se a gente continuasse dividindo, a gente teria aqui outro tamanho igual, tá? E aqui, de novo, Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o quarto e o terceiro e o quarto setores equivale a 1/8. Então, 1/8 de 2.400 pessoas. 2.400 dividido por 8. Se fosse só 24 dividido por 8, daria 3, né? E aí eu acrescento os 2 zeros. Então, olha só, primeiro setor cabe 1.200 pessoas, no segundo setor acomoda 600 pessoas, no terceiro e no quarto acomodam 300 pessoas. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Qual fração da capacidade total desse teatro corresponde a cada setor? Então, o primeiro setor a gente já fez, equivale a 1/2. O segundo setor equivale a 1/4, né? Metade da metade, equivale a 1/4. E o terceiro e quarto setor equivalem a 1/8. Qual setor representa a quarta parte de outro setor? Então, qual seria o setor que é a quarta parte de um outro? Qual seria essa resposta? Então, o terceiro e o quarto setores, eles seriam a quarta parte do primeiro. Quantos grupinhos de 4 coube aqui no primeiro? Quantos pedacinhos? 4, né? Então, o setor... Qual setor representa a quarta parte do outro setor? O terceiro e quarto setores corresponde, qual setor representa 1/4 do primeiro setor, tá? Próxima questão, questão 11. Em uma confeitaria são vendidas tortas inteiras ou partes delas. Observe que foi vendida uma fatia dessa torta.
Então, a gente vê ali 2 pratinhos, né? Um prato com uma fatia e o outro com essa fatia faltando. Aí, se eu continuar aqui, ó, eu posso continuar dividindo essa torta. Ó, eu venho aqui e faço mais um corte. Eu venho aqui e faço mais um corte. Aqui tem 1, 2, 3 e esse seria o quarto pedaço, né? Esse pedacinho aqui, ele representa 1/4 que foi retirado daqui, tá? Então, olha só, vamos ver. Uma dessas frações, 1/2, 3/4 ou 2/5, corresponde à parte da torta que restou, tá? Quanto que restou aqui? Se eu tirei 1/4, então sobrou 3/4, tá? Qual é a fração correspondente à parte que restou? A parte que restou corresponde a 3/4. E qual a fração representa a fatia? A fatia representa 1/4. Justifique sua resposta. Olha, se eu pegar 1/4 que foi retirado e somar com 3/4 que tem ainda no prato, eu vou repetir o denominador, porque eles são iguais. Então, eu vou repetir embaixo e vou somar em cima. 1 mais 3, 4. Toda vez que nós temos numerador igual ao denominador, isso representa um inteiro, né? Se eu pegar aquela fatia que foi retirada e novamente colocar ela aqui, ó, eu vou ter a torta inteira, tá? Então, aí está a resposta. Coloque em autocorreção. E a data de hoje é dia 7/8/2020. Então, pessoal, façam a correção corretamente, não deixe a atividade em branco. Caso encontre dúvida, pode perguntar. Até o nosso próximo encontro. Um beijo, tchau!